Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, Marlene! Boa noite, Shirley! Boa noite, Vanilde! Esperar só um pouquinho, tá? O pessoal entrar. Esperar o Dr. Sérgio também me chamar. Se vocês tiverem perguntas, já pode ir colocando aqui pra gente, tá? Eu já tenho uma listinha aqui. Mas pode ir perguntando, tá bom? Enquanto ele não entra e as pessoas estão chegando, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem. Então, assim, gente, eu tenho me preocupado muito, né, com o excesso de açúcar que eu vejo as pessoas consumindo, né? E quando eu falo de excesso de açúcar, eu estou falando de açúcar refinado, né? De açúcar que está embutido nos alimentos, ou melhor, né, nos produtos alimentícios, e muitas vezes com nome diferente, não está escrito ali açúcar, né? E isso tem sido um grande problema, porque eu vejo que as pessoas não têm ideia de quanto o excesso de açúcar refinado ele pode ser prejudicial, né? E é assustador porque dia desses eu entrei ali no supermercado, né? Na hora do almoço. E eu vi... Travou? Pra mim tá normal aqui. Fala pra mim se travou. Senão eu entro de novo. Acho que não travou, não. Dr. Sérgio já chegou. Assim que ele solicitar, a gente já começa. Tá ok, Shirley? Tá, né? A internet tá ok. Tá ok, né, Mariana? Maravilha. Vocês estão ouvindo bem, então? Boa noite, doutor Sérgio. Oi, minha amiga, tudo bom? Você me Eu escuta bem? escuto bem, tá ótimo. Tudo bem, não é? Tudo Ok, pessoal, ótimo. boa noite a você, boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? E aí eu vou pedir para que, claro, as pessoas que estão aí nos vendo aí agora, né, que enviem lá, toque ali ó, no aviãozinho, envie essa live para a maior quantidade de pessoas que tiver aí, que vocês souberem, porque essas informações podem beneficiar outras pessoas, né, minha amiga? E Exatamente. aí realmente ajudar, porque o grande objetivo da gente na área da saúde é fornecer informações e ajudar muitas pessoas, né? A saber, dar esperança, a saber que tem outros tratamentos, que sim, o seu problema, né, ele pode ser resolvido, né? E que não existe apenas um único tratamento, né? Então, muito obrigado pelo convite, minha amiga. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço, doutor Sérgio, porque é o que eu tenho visto em consultório, e até antes que o senhor entrar, eu estava conversando aqui com as pessoas, é que é assustador, né, quando o paciente chega até mim e aos prantos dizendo que o médico prescreveu apenas o anticoncepcional, né? E que ela não tem ideia se ela vai conseguir engravidar, que é o grande sonho da vida, né? Dessas mulheres. E aí, essa situação, né? Da pessoa não conseguir realizar o sonho de ser mãe. Então, por isso que eu chamei, convidei o senhor para participar dessa live e explicar para essas pessoas, para essas mulheres, que sim, que tem outras alternativas, não é mesmo, doutor? Perfeito, perfeito. Na verdade, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome que hoje não se enquadra mais em um problema simplesmente de fertilidade. É claro que quando se fala em síndrome dos ovários policísticos,
a primeira coisa que vem à mente, não somente de pacientes, mas também de médicos, é a dificuldade para engravidar. Mas talvez esse seja um dos maiores problemas que a mulher com SOP pode ter. Não a fertilidade, mas o achismo de que a SOP, o mais importante da SOP é a infertilidade. Talvez isso esteja prejudicando mais do que ajudando. E eu vou explicar por quê. A partir do momento em que, por exemplo, você parte do nome Síndrome dos Ovários Policísticos, esse nome já induz a qualquer médico, a qualquer pessoa que escuta, de que o problema está nos ovários e que o maior problema são os cistos nos ovários. Quando na realidade não é isso. E aí o que é que acontece? Desvia a atenção do médico e da paciente para um problema apenas de fertilidade. E esquece que existem problemas muito mais severos, problemas muito piores do que a fertilidade, como, por exemplo, o surgimento do diabetes, como, por exemplo, um infarto, como, por exemplo, um câncer de endométrio, como, por exemplo, um câncer de mama, tá? Então, um distúrbio bipolar, né, que hoje cada vez mais está se associando só com a demência quando ela chegar à menopausa mais do que outras pessoas. Ela passa a vida toda tratando com anticoncepcionais e quando chega à menopausa, né, ela tem mais risco de demência do que uma mulher que chega à menopausa e não teve SOP. Por quê? Porque não houve um tratamento prévio, houve apenas um tratamento estético que não melhorou em nada, né, realmente as condições metabólicas, a insulina, a glicose, muito pelo contrário. Como se estimula muito o anticoncepcional ainda para o tratamento da SOP, e hoje se sabe que o anticoncepcional, ele em grande parte das mulheres pioram a resistência à insulina, a dificuldade da insulina agir no corpo, o que é que acontece? Essa mulher ela vai inflamando cada vez mais. E um dos locais de maior inflamação é exatamente, por exemplo, o nível central, cerebral. Ou seja, o excesso de insulina leva também à inflamação em nível cerebral, em nível hipotalâmico, e leva também à inflamação em diversas partes do corpo, não apenas o ovário, mas diversas partes do corpo. Além disso, essa mulher, ela, além de ter essa questão da resistência à insulina, pode fechar, amor, pode fechar. A resistência à insulina, ela também muitas vezes cursa com intolerância à glicose. E essa intolerância à glicose, ela sim é uma das maiores causas, né, do diabetes terciário, né, ou seja, o diabetes tipo 3, que é exatamente, né, o acometimento neurológico pelo excesso de glicose, a inflamação gerada pela intolerância à glicose, do diabetes, né? Então, o Alzheimer e a demência hoje estão associados às mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Devido a essa negligência. E essa hipertrofia no dizer o tratamento para SOP é anticoncepcional. Não. Enquanto a gente não abrir a cabeça, e eu vejo que a medicina realmente está crescendo, existe muita coisa boa dentro das sociedades médicas. Mas existe muita coisa errada dentro das sociedades médicas. Um evidencialismo fanático, muitas vezes, uma busca por uma evidência científica tipo A1 em tudo que se vai fazer, isso impede de que você tome as medidas necessárias para impedir a complicação na vida dessas mulheres. Na medida que você fica atrás do santo grau da evidência científica, você fica atrás de que tem que ser tudo perfeito, né? Passar no meu crivo de evidência científica para poder ser utilizado, isso prejudica a população. E cada vez mais médicos estão acordando para isso. Então, ou seja, a falta de diálogo das sociedades médicas e a imposição de que o é certo e o que é errado por parte de sociedades médicas tradicionais, isso leva a gente a concluir que isso é uma incompetência na liderança. Então, a gente viu muito isso na questão dos implantes hormonais hoje, tá? Então, hoje houve uma quebra de união entre a classe médica e isso nada mais é de que uma evidência, mais do que científica, de que, né, há aí uma ausência de liderança, ou uma liderança muito equivocada. Ou seja, a grande liderança médica é aquela liderança que faz com que o médico ele possa cada vez mais somar esforços com todos os médicos em prol do seu paciente, da sua paciente. E no caso da síndrome dos ovários policísticos também não é diferente isso. A insistência em colocar em primeiro lugar o uso de anticoncepcionais e difundir isso ainda entre os médicos como o principal tratamento para a síndrome dos ovários policísticos, primeiro, né, nega a capacidade do médico de caracterizar o que é evidência científica ou não, de descobrir e estudar por si próprio.
nega a capacidade de evidências científicas que chegam a todo momento, mas que não são levadas em conta. Com isso, o que é que acontece? Fica aquela conduta, né, engessada de décadas, que hoje não encontra mais guarida nas evidências científicas mais evidentes, mais robustas em relação à SOP, e na prática também. Então, são evidências científicas que casam muito bem com a prática. Então, hoje a gente sabe que o anticoncepcional, com toda certeza, ele pode prejudicar mulheres com SOP. Eles podem inicialmente até satisfazer uma mulher do ponto de vista estético, melhorando a acne, melhorando o excesso de pelos, mas na surdina vai piorando metabolicamente essa mulher, piorando a insulina dessa mulher, piorando a inflamação crônica dessa mulher, piorando o sistema de coagulação dessa mulher, que já estão alterados devido à SOP. Muitas mulheres não sabem, mas as mulheres com SOP, elas já têm por si só, ou seja, simplesmente pelo fato de terem SOP, elas já têm um risco 2 vezes maior de ter trombose, e quando se associa o anticoncepcional, passa um risco 6 vezes maior. Então, isso não é dito, né, quando nas faculdades, nas universidades, se passa, né, para o médico, e a partir dali ele passa 10, 20, 30 anos até acordar e ver que ali não é o melhor tratamento para a mulher com síndrome dos ovários policísticos, que o anticoncepcional ele pode sim ser substituído por um tratamento que vai, além de melhorar a pele, a acne e pelos, também vai melhorar o risco, vai impedir o risco do anticoncepcional piorar a vida dessa mulher, que pode piorar sim muito. A partir do momento que aumenta a inflamação crônica, o excesso de radicais livres, aumenta a resistência à insulina, leva ao aumento de insulina em muitas mulheres, aumenta o sistema de coagulação. Tudo isso piora a médio e a longo prazo a paciente com síndrome dos ovários policísticos. Isso, consequentemente, é elevar o risco de doenças cardiovasculares, sim. O anticoncepcional na mulher com SOP vai elevar, sim, o risco de doenças cardiovasculares, por mais que se tente reter isso e dizer assim, não há uma evidência A1 de que isso seja verdade, a gente já sabe que é verdade. A gente não deve esperar mais isso, tá? Piora o risco da mulher ficar diabética, claro, porque aumenta a resistência à insulina, isso é um fato, tá? Piora metabolicamente, piora o colesterol, piora realmente o LDL colesterol, piora a quantidade de radicais livres, né? Então, veja que é muito importante a gente, sim, passar as informações que, sim, há como realmente fazer o tratamento da síndrome dos ovários policísticos hoje sem anticoncepcionais. Eu diria até que o anticoncepcional, em muitos casos, pode piorar tremendamente a síndrome dos ovários policísticos na surdina. A mulher ela fica satisfeita pela pele, pelo cabelo, mas lá na frente ela descobre que está perto de um diabetes. Mais na frente, piora a capacidade dessa mulher até mesmo de engravidar, porque piorou a resistência à insulina. Piorar a resistência à insulina é piorar, por exemplo, a capacidade dessa mulher engravidar. Tá? É piorar a capacidade dessa mulher manter uma gravidez segura. Então, sim, gente, você que está escutando aí agora, há sim tratamento da síndrome dos ovários policísticos sem anticoncepcional. O que a gente precisa é passar essas informações para todas as pessoas, não apenas médicos, mas nutricionistas, Sim. enfermeiras, ou seja, pessoas que lidam com a SOP todos os dias. É muito importante a gente dizer que sim, há tratamento. Por mais que isso seja engessado e sociedades médicas tradicionais dizendo que não existe, isso existe sim. Né? Às vezes as sociedades médicas são muito tímidas em dizer que sim, há um tratamento até mesmo mais eficaz do que o anticoncepcional. Porque dizer que, por exemplo, o anticoncepcional provoca resistência à insulina de forma aberta, isso compromete realmente a relação, né, que se tem, né, de conflito de interesses, que a gente sabe que existe sim. Né? Isso a gente vê que tem speakers, né, de indústrias farmacêuticas que comercializam os anticoncepcionais, então seria um choque muito grande. Mas isso é inevitável. É inevitável que a população ela saiba o dia disso. Cada vez mais médicos estão difundindo isso em cursos. Nós não somos obrigados mais a realmente ficar atrelados e baixar a cabeça e dizer sim, senhor, a tudo o que dizem as sociedades Exatamente. médicas tradicionais. E, realmente, há muita gente boa dentro das sociedades médicas tradicionais, há muita coisa boa nos guidelines das sociedades tradicionais, sociedades médicas, mas nem tudo todos os médicos devem concordar, porque os médicos também pensam, os médicos também têm seus grupos. E esse último embate que teve entre sociedades médicas e milhares de médicos hoje no país, fez com que diversos médicos se juntassem e fizessem surgir diversas sociedades médicas.
que vão seguramente entrar em atrito. Atrito do ponto de vista legal, do ponto de vista de mobilização de informações para populações, do ponto de vista judicial. Então vai haver mais guerra por aí. Por quê? Isso graças a uma incompetência de liderança. Então a liderança dentro de sociedades médicas é muito importante. Eu chamo a atenção para os colegas que estão escutando aí agora. Vocês têm que se unir e não desunir a classe médica. Isso é muito importante, porque no final, na ponta de tudo, está nossas pacientes. Então, eu tenho colegas maravilhosos que eu respeito muito, os amo e fazem parte de sociedades médicas tradicionais. Mas existem colegas dentro de sociedades médicas tradicionais que estão fazendo um desserviço hoje para a medicina, separando médicos, fomentando guerra entre médicos. Há uma necessidade de diálogo, há uma necessidade de passar informações para todos os médicos e para a população geral de forma mais simples. Ou seja, diminuir o nível. Se você está aqui, diminua o nível para falar com as pessoas que entendem menos do que você. Você tem que fazer isso e não subir o nível, arrogância, soberba. Soberba precede a queda. É verdade, doutor Sérgio, o senhor disse tudo, né? Porque no fim das contas, quem mais sofre com tudo isso é a população, é o paciente, é a paciente, né? Por essas questões todas que o senhor mencionou até agora, né? E eu recebi muitas perguntas, Claro, né, a respeito do será um tema, prazer né? respondê-las o máximo possível, meu E amigo. eu quero só pegar aqui a pergunta da Tati. Ela tem uma filha de 19 anos e ela fez várias vezes a pergunta, eu vi que ela está bem angustiada. E ela diz o seguinte, que a filha, se ela não tomar anticoncepcional, diz que ela sangra muito, tem até hemorragia. E ela quer Tá, saber se tem cura. isso não é normal. Primeiro porque ninguém tem hemorragia por ausência de anticoncepcional no corpo. Ninguém tem hemorragia porque está deixando de tomar anticoncepcional. O anticoncepcional, ele tem os seus benefícios, tem os malefícios, mas tem seus benefícios também. Então, em um momento em que uma pessoa está com um sangramento muito grande, né, e você quer diminuir esse sangramento para realmente impedir até uma anemia, você pode usar o anticoncepcional durante um determinado período de tempo, eu não vejo problema. Mas é um contrassenso você utilizar anticoncepcional sem saber o que está provocando esse sangramento, porque pode até prejudicar. Então você tem que descobrir o que é que está provocando esse sangramento. Muitas vezes, por exemplo, é uma alteração hematológica, tá? É uma discrasia sanguínea. Então isso daí tem que saber. Às vezes você tem que repor, né, fatores sanguíneos para parar de sangrar essa paciente. A anticoncepcional nenhum vai resolver. Então é muito importante saber isso. Às vezes um mioma, um pólipo, né? Então tem alterações orgânicas, alterações hormonais que devem ser investigadas antes de usar um anticoncepcional para parar de sangrar. Além disso, na mulher que com SOP, a grande maioria das mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, elas não sangram muito. Muito pelo contrário, a grande maioria das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, quando elas estão em desequilíbrio hormonal e metabólico, elas precisam de tratamento, elas atrasam a menstruação. Então sangram menos. Aquela mulher que tem SOP e sangra mais, bem provavelmente o problema não é relacionado à SOP. Pode ser que na SOP, algumas pessoas de fato, né, cursam com hiperplasia endometrial, que é um espessamento, um engrossamento na parte de dentro do útero. É muito comum na paciente com SOP, pode levar a sangramentos importantes. Mas numa paciente jovem assim, eu duvido muito. Mas é importante investigar. Na medida que você investiga, você inclusive pode, sim, há outras formas de utilizar outros métodos para diminuição do sangramento que não seja anticoncepcional. Por exemplo, um deles é a progesterona. A progesterona muitas vezes é bem-vinda na paciente com SOP, pois a paciente com SOP já tem uma deficiência de progesterona grande parte das vezes. Quando você inicia a progesterona de forma intermitente, ou seja, de 15 dias, de 10 a 14 dias, por exemplo, você pode diminuir bastante o sangramento. Às vezes você requer utilizar a progesterona de forma contínua. Quando você usa a progesterona de forma contínua, você diminui também bastante, né, o sangramento sem ter que usar anticoncepcional. E uma diferença é que quando você usa anticoncepcional contínuo, na grande maioria das vezes você leva a um bloqueio da menstruação, o que é ruim para a paciente com SOP. Você perde esse parâmetro para saber se ela está respondendo bem ou não. Quando você faz a progesterona de forma contínua, você não consegue, na grande maioria das vezes, um bloqueio da menstruação. Você consegue uma diminuição da menstruação e você consegue uma melhora, inclusive, na ansiedade, consegue uma melhora na irritabilidade,
melhora também o sono da paciente com SOP e melhora a fertilidade muitas vezes, tá? Apesar de ser contínuo, que pode até dificultar engravidar continuamente. Mas diminui bastante o fluxo daquela mulher que tem um fluxo mais aumentado. Mas requer investigar por que uma mulher de 19 anos de idade, tão jovem, está tendo sangramento aumentado. Isso pode ser uma discrasia sanguínea. Isso pode ser algo, inclusive, genético. E realmente tem que haver um diagnóstico preciso, muitas vezes com a participação até de hematologista, para descobrir, né, se ela tem algum problema e tratar corretamente e não depender de anticoncepcional. Exato, até porque pode estar mascarando um problema bem mais complicado do que ela Pode imagina, sim. né, doutor? Pode sim. E descobrir mais tarde, né? Quando, por exemplo, ela quiser engravidar, Sim. ou quando ela de uma hora para outra, tem anemias importantes e até mesmo sangrou tanto que requer a necessidade de uma hemotransfusão, de uma transfusão, tomar sangue. Então, isso poderia ser evitado. Então, muitas vezes eu vejo isso. Eu vejo que muitas mulheres elas têm que ter o seu quadro clínico investigado, Uhum. mas o que é que acontece? O pessoal taca anticoncepcional. É muito mais fácil. Toma anticoncepcional. Não sei o que é, mas eu vou usar anticoncepcional. É mais ou menos o seguinte: está vazando água da sua parede lá e você colocou uma rolha ou colocou um esparadrapo lá para parar de sangrar. Mas o que está sangrando? Será que um cano que arrebentou? Será que vários canos arrebentaram? Será que é uma infiltração vinda de cima do apartamento? Você tem que investigar. E não colocar um band-aid lá ou colocar um esparadrapo. Você não está vendo agora no momento, mas depois aquilo dali, aquela parede vai cair. Então a gente vê muitas vezes isso na assistência dessas mulheres que chegam ao consultório e recebem anticoncepcional. O anticoncepcional ele vai bloquear o seu ovário. Logo, o seu ovário não vai funcionar. E aí é mais ou menos o seguinte: eu taco algo lá, coloco um tapete em cima da sujeira da sala, mas eu tenho que limpar essa sujeira da sala. Porque futuramente, se eu não limpar essa sujeira que está abaixo do tapete, vai me trazer insetos, vai me trazer vetores de doenças, né? Vai ficar com mau cheiro, né? Vai trazer muita coisa ruim. Então, é isso que a gente tem que fazer, e não colocar um tapete em cima. Há como se fazer isso. Sim, a grande parte das perguntas, doutor, foi justamente em relação ao o que mais pode ser feito, né? Então, as perguntas eram assim: além do anticoncepcional, o que mais eu poderia fazer para eu conseguir engravidar? Essa foi o recorde, essa foi a recorde de perguntas, né? Se tem algo a se fazer a mais do que somente um tratamento, né? Se a gente pode falar assim, com o anticoncepcional. Olha, se alguém me perguntasse qual o mais importante para a mulher com SOP que deseja engravidar e ao mesmo tempo o que é menos executado. Você suspeita, né? Disso, né? O que é mais importante para a mulher com SOP engravidar e o que, ao mesmo tempo, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, o que é menos utilizado? O que é menos executado? Será que é um indutor da ovulação? Não. Será que é uma FIV? Também não. Será que é anticoncepcional? Muito menos isso. Anticoncepcional para evitar a gravidez. O que será, hein, doutor Sérgio? Estilo de vida. Ou seja, se a maioria das mulheres com SOP que estão pretendendo engravidar, e eu não digo nem agora, viu? Engravidar daqui a alguns anos, é melhor tu começar agora a mudar a sua mentalidade. Exato. Elas deveriam realmente começar aquilo que é menos executado, porque é mais difícil, requer esforço. Se chama exercício físico regular e alimentação correta e dormir bem. Eu garanto que se a maioria das mulheres com SOP começassem a colocar isso em prática corretamente, tem isso, corretamente, a maioria engravidaria sem problemas. Não necessitariam de grandes coisas para engravidar, nem muito menos medicação para ovular, até mesmo gastar, vender seu carro ou vender sua casa para fazer uma reprodução assistida, uma FIV. Ou seja, não precisaria disso. Só que isso requer esforço. Nós, nós, nós somos os nossos maiores autossabotadores. Se você Verdade. quiser saber quem é que sabota mais a sua vida, é só você olhar no espelho. É. Somos nós. E aí, a primeira coisa que eu digo para a mulher com SOP que está tentando engravidar, eu digo, não engravide. Se você veio me procurar agora no consultório, é porque você não está conseguindo engravidar. Ou porque você está com medo de não conseguir engravidar, porque você está sentindo que a menstruação está atrasando, você está acima do peso, sua insulina está aumentada, você está com sintomas da SOP, né, queda de cabelo, dentre outras coisas mais. E aí, uma gravidez agora, nesse momento, significaria, por exemplo, provavelmente um abortamento que você pode ter, um diabetes na gravidez.
um trabalho de parto prematuro, uma pré-eclâmpsia e parar você numa UTI materna e o bebê na UTI pediátrica, na UTI neonatal. Então, veja que é muito importante o estilo de vida. E quando fala estilo de vida, aí vem um grande erro. Muitas pessoas acham que estilo de vida é, eu vou fazer por conta própria o meu exercício físico. Olha só, é o que eu digo sempre assim, olha, fazer por conta própria o exercício físico é mais ou menos você dizer o seguinte, eu tenho um problema ginecológico, eu vou resolver meu problema. Eu tenho um problema cardiológico, eu não vou procurar cardiologista. Eu vou ler aqui na revista o que é que deve ser feito, eu vou resolver meu problema. Eu tenho um problema psiquiátrico, eu não vou atrás de nenhum médico. Eu vou ver aqui na revista, ou aqui na televisão, aqui no YouTube, o que é que estão dizendo em relação a medicamentos que eu posso usar para o meu problema psiquiátrico. É isso. Porque exercício físico, gente, tem que ser exercício físico eficaz. E no caso da SOP, por exemplo, uma pequena pincelada, né, na grande maioria das vezes que deve ser executado para a maioria das mulheres com SOP, por exemplo, com sobrepeso e obesidade, é pelo menos 5 dias na semana de exercício físico. Muita gente não coloca isso. Ai, doutor. Eu escuto muito. Ai, doutor. 5 dias na semana eu não sei dizer se eu posso, não. Tá? Não sei dizer porque eu não tenho tempo. Não, tudo bem. É uma verdade. Pode ser que não tenha tempo Sim, mesmo, né? sim. Ninguém está mentindo. A paciente, estou dizendo que a paciente está mentindo. Mas ela tem que compreender que problemas surgirão. E que ela pode sim, né? Dependendo do seu desejo de gravidez, ela sim agendar o seu tempo, reformular o seu tempo. Afinal de contas, Eu acho que travou, né? Vocês estão me ouvindo? Voltou, né, doutor? alô? Oi, oi, Voltou, parou aqui, né? voltou. E Travou, aí, mas para voltou. ela, para uma mulher com SOP que está querendo engravidar, Travou. Vamos esperar ver se volta. Eu acho que travou. Vamos esperar um pouquinho. Deve ser a internet do doutor Sérgio. A gente espera um pouquinho. Acho que vai voltar. Voltou, doutor? oi, eu tô vendo você, é que tá Tô te travando aí, né? ouvindo. Tá. Travou, mas voltou. Pode É, continuar. é aquela coisa, mulher com SOP que está tentando engravidar, o que é mais importante para ela naquele momento é a gravidez. Então, o que é que eu vejo no consultório? O que é que eu diga que eu vejo no consultório muitas vezes? Aí eu Queremos, converso, a queremos. paciente chega para mim querendo engravidar. Doutor, uma Sim. coisa, aí eu pergunto sempre, é isso que você quer mesmo? É isso que eu quero. É isso que você mais quer, é isso que eu mais quero, doutor. Tudo bem. Então vamos fazer um tratamento de 3 a 6 meses, de terreno biológico, equilibrar você, e somente depois você vai engravidar. Quer dizer, eu não posso tentar agora, não, não tenta agora. Vamos primeiro organizar a casa e depois eu libero 3 a 6 meses. Tudo bem, show. Agora, eu tenho que ter o compromisso seu que você vai fazer, tudo que eu ensino para ela, a quantidade de exercícios físicos, quais exercícios físicos a serem feitos. Claro que vai para a academia, o professor de educação física vai colocar da melhor forma possível aquilo que eu estou pedindo. Né? No meu consultório eu faço isso e dá certo. Porque a gente sabe trabalhar com nutricionistas e sabe trabalhar também com educadores físicos. Então a gente já pede o que eu quero que eles façam. E dá certo na maioria das vezes. Mas requer o quê? Requer que essa pessoa ela realmente tenha foco, né, e faça aquilo que eu estou pedindo. Muitas vezes, minha amiga, chega lá no consultório depois e diz que quer muito ser mãe. Quando chega 3 meses depois, e aí, minha amiga? Como é que está você em relação ao exercício físico, à alimentação? Ai, doutor, olha só. A alimentação, eu estou até melhor. Mas exercício físico, eu não estou tendo muito tempo, sabe, doutor? Que eu tenho que sair cedo do trabalho, eu chego mais. Minha amiga, olha só. Uma coisa você está me dizendo agora, você não quer ser mãe. Não, como não, doutor? Eu quero ser mãe. Eu quase chorei aqui na outra consulta. Não, você não quer ser mãe. Quem quer ser mãe, ela faz de tudo. Tudo, tudo. tudo. Não tem coisa que ela não possa É fazer, ela quer ser mãe. verdade. Então, isso é bobagem. E digo mais: se você não teve tempo para cuidar da sua saúde enquanto você não tinha um bebê, então eu fico com medo desse bebê, de você cuidar desse bebê. É. Porque você vai ter que ter muito tempo para ser mãe, para cuidar desse bebê. Você não pode deixar esse bebê na mão de outra pessoa para criar. Você tem que ser mãe. É você que tem que criar o bebê. Se você não tem tempo para você agora, como é que você vai ter tempo para cuidar do seu bebê? Você já pensou Verdade. nisso? Então, se você organizou o seu tempo, você está dizendo para você mesma: caramba, está sendo difícil para mim, mas como eu quero ser mãe, eu organizei meu tempo
e eu estou conseguindo tomar todas as providências. Então, isso já é um primeiro passo, que lá dentro de você, você vai fazer de tudo para ser uma boa mãe, para passar mais tempo possível, para identificar os problemas do seu filho, ajudá-lo a crescer, tudo isso. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, muito menos você terá tempo para ser uma boa mãe. Pense muito bem nisso. Se você contorna isso, não tenha dúvida, será uma excelente mãe. Uma excelente mãe. Porque ela conseguiu driblar aquela autossabotagem que ela tinha de não conseguir fazer o que é certo. Isso é muito importante. Ah, mas doutor, eu provei agora para o senhor que eu não tenho tempo mesmo. Eu saio de casa 4 horas da manhã e meu trabalho vai até as 22 horas. Eu praticamente não tenho nem tempo para almoçar. Aí eu digo, então você não tem tempo para ser mãe agora. A primeira coisa que você tem que fazer agora é organizar a sua vida, inclusive deixar urgentemente esse trabalho ou estudar em algum momento para deixar esse trabalho e ter um emprego mais digno para você. Para que você tenha tempo de ser mãe, de ser esposa, tá? E de ser uma boa profissional. Se você não tem tempo para a sua saúde, você não vai ter tempo para futuramente ser mãe, nem inclusive para trabalhar. Então é mais ou menos isso. Esse é o ponto mais importante. Se dá valor ao bem que Deus nos deu de maior valor, que é exatamente a nossa saúde. Se você não tem isso, se você não está cuidando disso, você não merece, sinceramente. Você deve refletir e dizer, agora eu não posso ser mãe. Não seja. Não seja. Porque você tem que organizar a sua vida para ser mãe. E para isso você tem que cuidar primeiro da sua saúde. A mulher que cuida da sua saúde, ela está dando, inclusive, um dos maiores votos de confiança para o seu grande amor, que é seu filho. Sabe por quê? Porque quando ela cuida da saúde, ela vai viver muito mais tempo perto do seu filho. Verdade. Ela vai, inclusive, brincar com seus netos, quem sabe com seus bisnetos. Sim. E aí o que é que acontece? Ela está dando ali o maior voto de confiança de que ela ama, porque ela está se cuidando. Sim. A pessoa que se cuida, ela ama as pessoas ao redor também. Sim. Porque se a pessoa não se ama, como é que ela pode amar outras pessoas? Então, primeiro ela tem que se amar, e quando ela passa a se amar, dar valor à sua saúde, dar valor a si, ela consegue assim amar outras pessoas. E se ela ama outras pessoas e não se ama, ela precisa de tratamento urgentemente. Tratamento, inclusive, mental urgentemente. Primeira coisa é se amar, cuidar da sua saúde. Na SOP é importante isso. Por isso, minha consulta, ela não é uma consulta de simplesmente pegar, diagnosticar a SOP, passar medicamentos e suplementos. Não. Minha consulta é de conscientização também. É um trabalho muito grande. Nem todas as pessoas sabem fazer essa conscientização, porque dá trabalho, requer tempo. Nem todas as pessoas têm isso em mente. Quanto tempo dura a sua consulta, doutor Sérgio? A minha consulta, ela dura 1h30. Eu imaginei isso. 1h30. E aí, aquelas que vão precisar de retorno, 1 hora. Então, é porque o senhor vai na profundidade do caso, não é? E ainda não é muito, querida. Eu digo uma coisa para você, ainda falta muita coisa. Sei. Então, essa não é a medicina do futuro, não é o futuro de toda a medicina. O médico, eu já fui, minha amiga, médico, né, de planos de saúde, não me arrependo. O plano de saúde, naquele momento, me fez pagar as contas, me fez sustentar a minha família. Então, não cuspo no prato que eu comi. Sim, sim. Mas era muito difícil executar uma medicina de qualidade, porque às vezes eu tinha 3 minutos, 5 minutos para uma consulta. Vou repetir, 3 minutos, 5 minutos para uma consulta. 3 a 5 minutos. É claro que eu não conseguia fazer em 5 minutos, 6 minutos, mas isso é aviltante. Mesmo assim, eu diagnosticava, via exames, olhava no olho e brincava com as pacientes. Elas diziam, poxa, o senhor tem uma consulta ótima. Eu diria, não, querido, não é uma consulta ótima, mas é uma consulta que a gente pode fazer. Hoje eu faço uma boa consulta, que é de 1h30. Eu posso assistir minhas pacientes. Em alguns tratamentos, eu me correspondo com as minhas pacientes pelo celular. Então, eu estou constantemente com as minhas pacientes. Eu faço pega na mão, né, doutor? Faço um trabalho de excelência. Faço um trabalho de excelência, faço um tratamento de excelência. Meu tratamento é mais seguro, sim. Né? Muitas vezes a gente tem que dizer o que a gente faz de bom. Eu faço de bom, eu faço um excelente tratamento. Lógico. Faço um excelente tratamento porque eu tenho responsabilidade com as minhas pacientes. Elas não ficam sós. Né? Elas ficam comigo. Eu praticamente me caso com as minhas pacientes em prol dos resultados da sua saúde. Isso é um médico de verdade. Isso é um médico de verdade. Tem que fazer isso. Eu conheço milhares, viu? Eu conheço milhares de médicos que fazem uma boa medicina. Isso é muito bom. Conheço, eu também conheço, doutor. Excelentes. Médicos e médicas excelentes. Sim. Que já mudaram o pensamento
né? E que eu diria, pode ir para esse médico, pode ir para essa médica, você vai ser bem assistida, com toda certeza. O doutor Ana Flávia perguntou o seguinte: quais exames devemos fazer para descobrir a SOP? Ah, pelo menos exames básicos. A minha rotina de exames é extensa. Eu termino descobrindo a SOP muito mais coisas relacionadas à SOP e não relacionadas à SOP. Então eu tenho uma rotina maior de exames. Mas o básico é muito importante, até porque existem diversas mulheres em diversos capacidades socioeconômicas, Sim. ou seja, diversos níveis socioeconômicos. Então nem toda mulher vai conseguir pagar a minha consulta. Eu Uhum. atendo pessoas sem cobrar nada. Uhum. Isso faz parte da minha vida, Sim. né? Faz parte da minha vida. Mas a maioria é paga, senão eu não me sustentaria. Sim. Então, grande parte das pessoas não podem pagar minha consulta. É verdade. E tem algumas que eu faço de graça, mas não para todas. Uhum. Existem aquelas pessoas que não podem nem pagar plano de saúde. Sim. Aquelas pessoas que dependem do Uhum. SUS. E aquelas pessoas que nem o SUS conseguem chegar. Sim. Mas os exames são importantes? São. Mas o mais importante é a clínica. Eu Uhum. não tenho dúvida nenhuma de poder tratar a maioria das minhas pacientes com SOP sem um único exame. Iniciar o tratamento e acompanhá-la. Eu Tá? acredito, 27 anos de experiência Eu trato. clínica, né? Eu consigo. Consigo sim. Clinicamente você consegue fazer isso e resultados. Mas os exames são importantes. No Uhum. mínimo de exames importantes. Então eu diria que para você que está perguntando aí agora, no caso da síndrome dos ovários policísticos, aí vão o mínimo de exames laboratoriais que o médico ele deve solicitar. Por exemplo, na paciente com SOP, é muito importante para a paciente com SOP a avaliação de TSH e T4 livre, ou seja, da Uhum. tireoide. Isso é obrigado hoje. Toda mulher com SOP é obrigado o médico solicitar exames para avaliação da tireoide. Por quê? Porque a paciente com SOP, ela tem um grande risco de ter problemas da tireoide. Então, hoje, se você diagnosticou SOP, todo médico deve obrigatoriamente, vou repetir, obrigatoriamente examinar e laboratorialmente, fisicamente, e a história clínica relacionada à sua tireoide. Então, a sua tireoide tem que ser investigada. Saber se você tem um hipotireoidismo subclínico, se você tem um hipotireoidismo, se você tem uma tireoidite autoimune de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. Todo médico tem. Descobriu que tem SOP, é obrigado a investigar a tireoide. Então, esse é um dos principais. Solicitar também para a paciente com SOP, né, gosto muito, né, do FSH e LH. Esses são importantíssimos. Uhum. Uma relação dos dois, eu já sei dizer praticamente que essa mulher tem SOP mesmo. Tá? É muito importante, apesar dos exames de laboratório para identificar testosterona na mulher serem extremamente falhos, solicitar sim uma testosterona total no mínimo. Tá? É importante também, na paciente com SOP, uma prolactina, um exame de prolactina, porque a prolactina também atrasa a menstruação e a paciente com SOP, ela também atrasa a menstruação. Então você tem que descobrir se ela também não tem um aumento da prolactina devido a um tumor. Tá? É importante também para a paciente com SOP, no mínimo uma glicose, pelo menos, uma glicemia. Por quê? Porque a paciente com SOP, muitas vezes, ela tem alteração da glicose que pode levar ao diabetes, uma glicemia de jejum. Com esses exames aí, somente com esses, a gente faz uma festa. Somente com esses exames. A gente faz uma festa incrível com a paciente com SOP, de tratamento. Veja que não há necessidade de muitos excessivos exames para o caso da SOP. Mas nós lidamos com a SOP, mas também com outros problemas na vida da mulher. Quando a paciente com SOP chega ao meu consultório, eu não encaro ali uma mulher que tem dificuldade para engravidar apenas ou se queixa de acne, queda de cabelo, pelos e excesso. Ali está uma mãe, ali está uma esposa, ali está uma filha, ali está uma trabalhadora, ali está uma pessoa que pode ter um problema psiquiátrico, ali está uma pessoa que tem um problema espiritual, ali está uma pessoa que teve um trauma na infância, ali está uma pessoa que tem um casamento abusivo. É isso que a gente deve levar em consideração. Não é da boca para fora, para me passar por bonzinho para vocês. É porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar fazendo uma medicina que fatalmente daqui a pouco vai estar ultrapassada. A paciente, quando percebe isso do seu médico, ela diz: é esse médico que eu quero. Não porque você quer agradar a paciente e se fazer aí um ator ou uma atriz para a paciente. É porque você deve fazer isso mesmo. Porque você vai estar ajudando a paciente, se sentindo bem com a ajuda. Experimentem vocês que num dia de depressão ou um dia triste,
ou um dia que você teve uma contrariedade, ou um dia que você está preocupado com as finanças, ou um dia que você está preocupado porque seu casamento vai mal, um dia que você está preocupado porque seu filho está doente, um dia que está preocupado porque você próprio está doente e não sabe o que vai ser de você. Um dia que está preocupado que você não sabe se você vai perder a casa ou não. Um dia que você está preocupado porque você tem um pai ou uma mãe que está muito doente. Ajude nesse momento uma pessoa. E quando eu falo ajudar, não é só simplesmente dar uma cesta básica, não, nada disso. Ou dar um pão na rua para uma pessoa, um pedido que está, nada disso. O simples fato de você, por exemplo, passar na rua e dizer um bom dia para a pessoa que está lá pedindo, para ela é muita coisa. Um simples fato de você pegar, né, e chegar perto do seu esposo ou da sua esposa e dizer: eu te amo. Eu quero que o teu dia hoje seja abençoado, o teu dia seja muito lindo, porque eu te amo muito. Isso é uma ajuda. Fazer com que você, né, sabendo daquele teu amigo que tem dificuldades financeiras, sabendo que ele tem um problema, que não está conseguindo nem trazer comida para casa, e você, sem falar para ninguém, nem para ele, nem para ninguém, você fazer a feira e mandar anonimamente. Sim. Anonimamente. É muito importante isso. Sem dizer para ninguém. Anonimamente. Até mesmo para preservar exatamente a autoestima daquele pai ou daquela mãe que não está levando, conseguindo levar alimentos para os seus filhos na hora lá. Mas saiba que é sua conversa com Deus ali. É você e Deus. E você com você próprio. E vai dizer assim: eu estou me sentindo tão bem, porque eu fiz uma coisa boa hoje. Quando você faz isso, sabe que é um dos melhores tratamentos que a gente tem para a gente mesmo e dá muita força para que a gente comece a cuidar melhor das pessoas que a gente jurou cuidar delas, né? Depois de 6 anos de medicina, aí você faz aquele juramento. Você está cumprindo, fez um juramento. É assim mesmo. Né? E o seu caráter também. E a sua obrigação para com as pessoas e para com Deus. É por aí. É verdade, é a lei da semeadura, né, doutor Sérgio? É muito bom quando a gente encontra um profissional da saúde, um médico, que tem essa visão do espiritual, essa visão, né, do amor ao próximo, né? Eu vi as pessoas colocando o coraçãozinho aqui, né, se identificando com o que o senhor está falando, porque eu percebo isso, né? Eu fico mais de 2 horas com o paciente facilmente, se ele quiser me ouvir, né? Porque eu vejo exatamente isso, é a questão do acolhimento, né? Então, antes de perder peso, tratar SOP, endometriose, etc., aquilo que o senhor falou, tem uma mulher muitas vezes ali ferida, com muitos problemas a serem resolvidos, né? E ela precisa, a primeira coisa que ela precisa é ser ouvida, é ter um acolhimento, né? E não adianta só passar uma suplementação, uma alimentação, solicitar exames, entregar na mão delas e daqui a pouco, daqui a um tempo você volta, a gente rever. Muitas vezes é isso. E essa relação de confiança, né, entre o paciente e o profissional que está atendendo, né, doutor? Olha, quando eu anunciei a live, eu falei, gente, hoje a gente não vai ter live, nós vamos ter uma aula, porque o doutor Sérgio, ele tem 27 anos de experiência clínica, ele tem curso para leigos, ele tem curso para profissionais da saúde, ele é coordenador de pós-graduação em ginecologia integrativa, mas eu não conhecia, não sabia, doutor, esse amor, né, que o senhor tem pelo próximo e acabou aqui de Minha contar para amiga, nós. olha só, todos nós temos os nossos momentos difíceis, eu não sou diferente não, tá? O Instagram, ele cria muito, minha amiga, uma imagem assim, que muitas vezes não corresponde à realidade, né? A pessoa, ela passa uma ideia de feliz sempre, de realizado profissionalmente, tudo isso, né? Quando na realidade nós somos iguais a todo mundo. Nós temos as nossas dificuldades pessoais, as nossas dificuldades dentro de um casamento, dificuldades profissionais, né? A gente procura ser o mais feliz possível nessa vida. Isso é muito importante. Mas cada vez mais a gente se livrar de filtros, né? Eu coloco filtro. De vez em quando eu coloco filtro mesmo, Eu para parecer também, melhor, para atrair, não tenha dúvida, não tem problema nenhum. O mas eu problema é conto que eu quando uso. não tenha dúvida, não tem problema. O problema é quando o filtro começa a nos dominar. Sim, Aí, aí tem problema. Aí tem problema. mas o Mas ano quando o que vem filtro não vai nos domina, não acabar, tem né? problema nenhum.
Não vai Não mais tem ter problema, quando me faz ver no parte. Instagram, né? Isso faz parte, minha amiga. Inclusive, o algoritmo, ele melhora a distribuição. Então, tudo bem, tá tudo bem. O mais importante é a gente ser verdadeiro, É tá? E verdade. dizer que sim, a paciente com SOP, ela tem solução. E muitas vezes, Milena, a pessoa pergunta assim para mim, doutor Sérgio, mas tratar a vida toda SOP? Aí eu pergunto, por que você não trata a vida toda, minha amiga? Aí, não, sério, o que é que você não trata a vida toda? Ah, por exemplo, uma gripe, e você não nunca mais vai ficar gripada? Você tem que se cuidar. Tratar uma gripe a vida toda, por mais que ela termine, é cuidar da sua imunidade. Você tem que cuidar muito bem da sua imunidade, comer, se alimentar bem, fazer exercício físico. Caso você não faça isso, você está gripada sempre, então tem que cuidar sempre. Diga mais alguma outra coisa. Ah, diarreia, a mesma coisa. Se você se alimentar mal, você vai ter que cuidar, você vai ter diarreia sempre, É. tá? Mas mais alguma coisa? Ai, um câncer que a pessoa teve, que ficou curada do câncer. Sim, se você não se cuidar, vai ter outro câncer, tá? E assim por diante. A obesidade, tá? Mesma coisa. Se você ficou curada, tá? Chegou o peso ideal, mas se você enfiar o pé na jaca, volta a ter o peso novamente. Então a SOP não é diferente. Ah, ser mãe. O meu objetivo era ser mãe e eu consegui ser mãe. Então quer dizer que eu estou curado, eu curei o meu problema. Não. A partir dali, você tem que começar a ser mãe. Então você tem que começar a ser mãe até o último dia que você fechar os olhos. E dá muito trabalho. Portanto, você vai ter que cuidar de ser mãe até o resto da sua vida. E assim por diante. Esposa, eu me casei, eu realizei meu sonho. Então quer dizer que a partir dali eu estou curada, porque eu realizei meu sonho. Não. Não. A partir dali você vai ter que ser uma boa esposa, ele vai ter que ser um bom marido. E olha que é muito difícil ser um bom marido e uma boa esposa hoje em dia. Casamento não é uma coisa fácil, é muito difícil. Por É mais que você ame verdade. a pessoa, goste da pessoa, né? É muito difícil. Você, olha só, tem dia que a gente acorda, né, menina? A gente acorda e olha para o espelho e não está suportando. Né? Cara, eu não estou suportando você. Imagine outra pessoa, por mais que você goste, por mais que você ame, mas é uma pessoa completamente diferente. Casamento hoje é um teste diário para que você mesma se evolua. Para o homem evoluir e para a mulher evoluir. Sabendo conviver com uma pessoa diferente embaixo do mesmo teto, diante das dificuldades e das barreiras impostas pela vida, não é a outra pessoa que está se desenvolvendo, é você próprio. Você se desenvolve, a outra pessoa se acompanhar o seu ritmo também. Quando não tem isso, é o casamento que se desfaz. Sim. Mas casamento é algo muito importante, inclusive para a própria SOP, porque quantas mulheres com síndrome dos ovários policísticos hoje têm problemas no casamento, por quê? Porque não receberam o tratamento correto, receberam anticoncepcional, libido diminuiu, Uhum. resistência insulínica piorou, aumentou de peso, inflamou, fadiga crônica, isso interfere no relacionamento, no mau humor, distúrbios, né, psiquiátricos, levando a interferência no relacionamento do A2. Veja que coisa. Quando Sim. você começa a tratar a SOP corretamente, você está contribuindo para quê? Para a melhora de um casamento, melhora de um relacionamento. Então, veja, se a gente for derivar, vai derivar muita coisa aí. Eu vou contribuir para um tratamento para a SOP, para a mulher ser mais produtiva no trabalho. Sim. Quantas mulheres SOP, elas têm uma diminuição na sua produtividade porque estão doentes? Elas estão, por exemplo, preocupadas porque não estão conseguindo engravidar, elas estão Uhum. depressivas porque um Sim. dos maiores transtornos psiquiátricos da mulher com SOP é a depressão e a ansiedade, levando a uma queda na sua produtividade, aí perdendo o emprego no final das Sim. contas, ou impedindo de receber aquela promoção que ela sempre gostaria. Por quê? Porque ela SOP não está sendo tratada. Muita gente não pensa nisso. Sabe quem pensa nisso? Quem lida com SOP todo dia. Quem lida Verdade. com SOP todo dia e escuta a sua paciente e diz, doutor, estou tão preocupado. Mas por que está preocupado? Eu estou com dificuldade no meu emprego. Aí você começa, por que você está com dificuldade no seu emprego? Ah, porque está acontecendo isso e isso. Você sabia que isso é por causa da SOP, né? Eu não tinha pensado nisso. Pois é. Então você tem que tratar a SOP agora para, inclusive, preservar o seu emprego. Você tem que tratar a SOP para, inclusive, preservar seu casamento. Você tem que tratar a SOP para preservar, inclusive, a sua boa qualidade como mãe. Você tem que tratar a SOP, né, para ser uma boa filha. Você tem que tratar a SOP para tudo, né? Sim. Então, você tem Sim. SOP, melhora tudo na sua vida, se você trata. E isso que o senhor disse é muito interessante porque é aquela história. Às vezes a pessoa pensa que é um tratamento ele vai ser pontual. Ah, tantos. Você tratar 3 meses está resolvido. O senhor deixou bem claro que não. E até, eu gostaria até de brevemente um relato. Eu cheguei a pesar, doutor, eu era magra e eu cheguei a pesar 160 Olha quilos. E eu só. me vi no momento em que eu fiquei 2 anos num quarto escuro com síndrome do pânico e depressão. Sim. O meu médico disse o seguinte para mim:
ou a gente faz uma bariátrica. Eu falei, olha, eu tô com pânico, nesse momento eu não consigo. Ele falou, ó, você não é hipertensa nem é diabética, então a gente tem um tempo ainda. Eu falei, tudo bem. Ele falou, vamos tentar um medicamento. Eu fiquei com medo, mas eu topei porque eu tava com medo da cirurgia. Claro. Tentei o medicamento, naquele momento não deu certo, eu vomitei todos os dias. Ele falou, Milena, isso era o que eu tinha para te oferecer neste momento. Aí eu chorei uma semana, Sim. mas depois eu comecei a entender que eu deveria tratar pela raiz. Aham. E mesmo sendo nutricionista, né, eu já estava afastada da área, mas eu falei, peraí. Aí eu comecei a ouvir um médico pelo YouTube, ele falava de alimentação saudável, eu falei, quer saber? Eu vou tentar fazer o caminho de volta, porque eu sei como é que eu cheguei até ali. Claro. Então eu perdi mais de 65 quilos sem cirurgia, sem o medicamento e, infelizmente, eu falo sem atividade física por causa da minha coluna. Eu ainda tenho que perder 25 a 30 quilos, doutor Sérgio. Só que o fato de eu não retornar para onde eu estava já é uma grande vitória. Só que as pessoas não entendem. Não é uma coisa que eu venci, é que eu venço todo dia. Perfeito. É Não isso é aí. porque não é Como... uma coisa que está resolvida, é uma coisa que se eu não cuidar, eu volto Perfeito. para onde eu Perfeito, estava, né? E minha até amiga. a Ana Perfeito. Flávia perguntou aqui para gente, ela gostaria de saber um pouquinho sobre a alimentação. Então, o que eu posso falar em relação à alimentação, né? A gente tem estudos, né, doutor, que dieta cetogênica ajuda na SOP, dieta do Mediterrâneo, mas no fim das contas, como a gente não vai conseguir detalhar o que são essas dietas, no fim das contas, doutor, o que eu pego assim no consultório são mulheres consumindo um excesso de produto alimentício que não é alimento, né? Alimento, gente, é o que você compra no hortifruti, no açougue, na feira. Então, é frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, carne, ovos. O que vocês compram de pacotinho é produto industrializado. Então, eu quero que vocês entendam isso. E aí, casa com o que o doutor Sérgio falou. Porque um produto industrializado, ele vai estar cheio do quê? De açúcar. E o açúcar vai aumentar a insulina, que vai criar uma resistência à insulina. Aí vem predominância estrogênica, não é, doutor? E aí vai estar tudo, né, acontecendo ao mesmo tempo, sendo que um dos principais pilares do tratamento, como o doutor Sérgio falou no início da live, é a alimentação, gente. Vocês têm que cuidar da alimentação todo o tempo, não é só agora. Olha, brilhantemente o doutor Sérgio falou, eu achei muito interessante a questão de você estar preparada para ser mãe. Porque não é só gerar a criança e a criança nascer. Você vai ter disposição e tempo para cuidar e brincar com seu filho? E daqui 5, 10 anos? Porque uma criança pequena tem muita mitocôndria, né, doutor Sérgio? Tem muita energia. Não Ela vai querer dorme, brincar, não pular, dorme à né? noite, não dorme à noite, Uhum. né? Vai querer Melatonina ficar com o dela pai, já com a chega, mãe. secreta pouca melatonina, depois ele começa a secretar melatonina. Não dorme, não dorme. Então, a mãe vai acordar muito, ela vai ter compulsão porque não está dormindo, vai ter irritabilidade, pode provocar até depressão, principalmente se for um paciente com síndrome ovários policísticos. Então, é muito importante, sim, você cuidar e saber cuidar e aprender a cuidar muito bem da sua alimentação, né? Eu diria o seguinte, viu, Milena, que se você falou aí para mim agora, por exemplo, o simples fato da mulher com SOP retirar alimentos industrializados da sua vida, pelo menos reduzir bastante, e retirar leite de vaca, derivados de leite de vaca, glúten, procurar um excelente nutricionista como você e começar uma dieta sem glúten, sem leite de vaca e derivados de leite de vaca, olha, em 3 meses ela pode ser Eu outra. Somente, acredito. somente Eu fazendo sei. isso, somente fazendo isso. Somente fazendo isso, né? E se você aliar mais o exercício físico, aí acabou. Ou seja, tudo que você vier a necessitar, caso haja necessidade de medicamentos ou suplementos, vai surtir efeito. Realmente vai chegar onde você quer. É fácil? Claro que não. Mas o que é que não é? Prestando atenção, vocês estão nos escutando agora. O que não é correto, o que é duradouro e não é difícil? Exato. Tudo que é correto, que é duradouro, dá trabalho. Trabalho. Tudo que é muito fácil de se fazer, tem alguma coisa errada aí. Concordo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque algo que é muito importante, que é duradouro, né? E que é muito importante em nossas vidas, tem que haver trabalho.
Tem que ver, tem uma certa dificuldade, tá? Então, desconfie numa coisa muito fácil. Ó, eu vou te dar essa pílula aqui, ou esse comprimido, ou essa injeção, e vai resolver todos os seus problemas que você tem, que talvez tenham começado dentro da barriga da sua mamãe. Não acredite nisso, porque não é verdade. Eu sei que às vezes a gente fala o óbvio do óbvio, mas o óbvio muitas vezes não é o óbvio para muitas O pessoas. óbvio precisa Porque ser dito. isso, o óbvio precisa ser dito e precisa ser praticado. Sim, Então, se o óbvio ele não é praticado, ele não vale de nada. Por exemplo, a informação. Se você tem uma informação e você vai guardando essas informações que a gente está passando aí para você, aqui na live, e não utiliza na prática, é claro que não vai adiantar de nada. nada. Você vai ter apenas uma obesidade informacional. Vai ser Exato. uma obesa letrada, ou seja, obesidade não no sentido de tecido adiposo, mas obesidade de informação. Sim, Você vai acumular muita informação e não vai gastar. Não vai adiantar de nada. A informação só serve quando é repassada para outras pessoas concordo. e principalmente quando postas em prática, modificando a vida das pessoas. Aí tudo bem. Nesse caso, Sim, tudo bem. Mas sim. agora que eu notei, quando eu faço assim, aí aparece. É, ele faz. Ah, Doutor, eu sei, assim, porque o senhor tem um tempo escasso, mas tem três perguntas que a gente não pode deixar de responder. claro. A primeira é em relação ao seguinte: cólica menstrual é normal? Olha, Dores deixa eu responder. incapacitantes? Antes de responder isso, deixa eu responder aqui de Ana Flávia. Em Essa era relação a ao parceiro, é segunda. necessário alguma mudança do estilo de vida? Claro que sim, minha amiga. Sim, O parceiro, quem é o pai? É o teu parceiro? Então precisa. De onde vem o espermatozoide? De onde vem metade da carga genética do teu grande amor que virá, que é o teu bebê? O teu parceiro. O cara fica com aquela barriguinha dele ali, bem na tranquilidade, como se o problema fosse apenas da mulher. Aquela aham, barriguinha ali significa menos espermatozoides, significa espermatozoides lentos, a astenosospermia, o que eu pego de homens jovens que não fazem exercício físico, não cuidam da alimentação, aí aparentemente está magrinho, mas está péssimo. Quando a gente pega o espermatozoide, não, meu espermograma aqui está maravilhoso. Quando eu pego o espermograma, meu irmão, você deveria ter aqui uns 180, 200 milhões. Você está com 20 e pouco. Você acha porque tá, 20 é o mínimo, você está com 20 e pouco. Está normal? Está péssimo. Está péssimo. Você tem que melhorar a quantidade de espermatozoides, tem que melhorar a velocidade dos espermatozoides, quantidade de espermatozoides anômalos, 70%. Meu Deus! Tem que melhorar tudo isso. Espermatozoides imóveis, tantos, mais de 50%, 60% imóveis. Meu amigo, você não está sendo pai. É a sua culpa. Não é sua parceira, não. Caramba, eu sou os dois. É por isso que eu gosto muito, quando eu atendo as minhas meninas, e os parceiros também vêm. Porque eu trato homens sim, também. Eu trato homens. Eu tem que fiz tratar o nutrologia, casal, né, eu doutor? trato casal, eu trato homens também. Eu faço nutrologia, eu emagreço meus meninos, aumento massa muscular dos meus Sim, meninos, né? Faço reposição hormonal quando há necessidade, né? Cuido dos meus meninos também, tá? Então eu vejo muito isso, principalmente na menopausa. A mulher praticamente implora. Eu estou cuidando do meu marido também, cuido, não tem problema. E os resultados são muito bons, com a graça de Deus. é bem As melhor. pacientes com E o SOP, casal unido, né, doutor? Um ajuda o outro. olha, não tenha dúvida. O que a gente vê muitas vezes na paciente com SOP, por exemplo, muita gente não sabe, mas o milinoxidil, por exemplo, utilizado na paciente com SOP, ele serve muito para melhorar a saúde do espermatozoide. O espermatozoide ele vai realmente ser mais rápido, ele vai ser mais resistente, ele morre menos. Aumenta a eficácia do homem na questão da gravidez. Diversos estudos têm mostrando que o milinoxidil para o tratamento da SOP, quando o homem também usa, melhora a saúde espermática do espermatozoide. Isso é muito importante para o casal que está tentando engravidar. E respondendo a sua pergunta, cólica não é normal na paciente com SOP. Se você tem SOP, tem cólica, o problema não é provavelmente a SOP. Não é sintoma de SOP. Olha, de uma vez por todas, hein? E nunca será, né? O pessoal pergunta. Está perguntando agora, perguntar depois. E eu tenho cólica, doutor, pode ter SOP? Cólica não é sintoma de SOP. Repitam aí comigo. Cólica, dor, não é sintoma de SOP. Se você tem cólica, você tem que pesquisar outras coisas. Você tem que pesquisar, por exemplo, se você não tem uma endometriose. Você tem que pesquisar, por exemplo, se você está tendo alguma irregularidade menstrual, né? E essa irregularidade menstrual está sendo aumentada, né? Se você tem adenomiose, se você tem um mioma associado, tá? Se você não tem aí um síndrome pré-menstrual associada também. Então, cólica não é sintoma de SOP. Na grande maioria das vezes, você tem que pesquisar outras coisas também. Se a pessoa tem SOP, a pessoa pode ter alguma outra coisa associada, levando a paciente a ter cólica, tá?
Perfeito. Um abraço a Bianca A Cabral, Bianca tá? Cabral fez Ela até brinca, pós-graduação ela é comigo. minha prima, Ela, né, Bianca? ela é queridíssima, a doutora Bianca Cabral. Doutor, para finalizar, vamos falar um pouquinho de suplementação, além do mioinositol? O que mais que seria interessante para uma mulher Olha, com SOP? se alguém perguntasse para mim, olha, Sérgio, diz aí suplementos que praticamente tem cadeira cativa na paciente que tem SOP, que raramente eu deixo de usar. Mioinositol, esse é o principal deles, tá? Mioinositol é o principal. Segundo, vitamina D. Vitamina D na paciente com SOP é essencial hoje, porque a gente sabe que a maioria das pacientes com SOP necessita de vitamina D. Eu, colocando vitamina D na paciente com SOP, na vida da paciente com SOP, eu melhoro a sua fertilidade, eu melhoro a sua perda de peso, eu melhoro a sensibilidade à insulina. Se eu melhoro a sensibilidade à insulina, eu desinflamo essa paciente, eu melhoro a fertilidade, ajudo a controlar os ciclos regulares, eu aumento a imunidade dessa pessoa. Então, vitamina D é outro. Probióticos. É difícil uma paciente com SOP ela não ter desbiose intestinal hoje. Portanto, para mim é essencial. Coenzima Q10, muito interessante, muito importante, principalmente para a mulher com SOP que está querendo engravidar. Tá? N-acetilcisteína, principalmente na mulher com SOP que tem esteatose hepática e na paciente com SOP que tem nível de resistência insulínica que está realmente tendo dificuldade para tratar com metformina, né? E a mioinositol não foi tão efetivo assim. Então, associar a N-acetilcisteína é muito interessante, principalmente para a mulher com SOP também que está tentando engravidar. Mulher com SOP com muita acne, tem que ter cúrcuma longa. Cúrcuma longa é excelente e eu prefiro hoje o Curate, que é uma cúrcuma longa de melhor biodisponibilidade. Então, o Curate, que é muito interessante para melhora da acne também e intestinal. Melhora intestinal da própria desbiose também. Isso é muito importante. Gosto muito, tá, desses suplementos. Para mim, são suplementos importantíssimos. Eu diria que um dos principais para síndrome dos ovários policísticos são esses suplementos. Perfeito. A Diele perguntou várias vezes, ela está falando, eu tomo, você deve estar falando do metilfolato, né, Diele? Não, o Eu tomo folato metilfolato. stop é uma marca, né? É Ah, é uma uma marca de marca? Eu minoxidil. achei que ela É estava uma falando de marca de metilfolato. minoxidil, se eu não me engano, ela vem associada a algum outro suplemento. Eu não lembro. Ela, Não lembro qual é. ela Né? quer saber se Mas, pode tomar outras vitaminas. olha, não, a composição do ofolato SOP não é apenas minoxidil. Tem minoxidil, parece coenzima Q10, eu não sei, tá? Não sei precisar. Mas que a gente só vai definir se você precisa de outras vitaminas ou não, analisando o seu quadro clínico. Porque eu vou identificar aí que tipo de SOP você tem, o seu sobrepeso, se você tem sobrepeso, se você tem obesidade, se você é uma paciente magra, se você está pretendendo engravidar ou não agora, se você tem acne ou se não tem, se você tem queda de cabelo ou se você não tem queda de cabelo, se você tem uma desbiose pior ou uma menor desbiose. Então veja que dependendo do tipo do seu quadro clínico é que eu vou colocar suplementos ou não para você. E quais suplementos eu vou colocar? Eu gosto de ensinar isso exatamente no SOP Experience, meu curso voltado para médicos e, claro, nutricionista é muito bem-vindo também, né? Tem vários Quando vai ter o nutricionistas próximo, que... doutor? O SOP Experience hoje está online, né? O SOP Experience Hum, tá online. Então você pode assistir o SOP Experience, né, no conforto da sua casa. já Só é quero. clicar lá na bio lá do meu Instagram, vai lá no link e Certo. entra e compra o SOP Experience. Né? Perfeito. Tá bem completo mesmo o SOP Experience. Né? Tá bem reformulado. Né? Houve uma mudança de muita coisa de 4 anos para cá, desde o protocolo SOP até agora. Então, o SOP Experience hoje é uma evolução, uma edição atualizada do protocolo SOP. Então, está mais atualizado, é muito mais atualizado ainda. Tem muitas coisas novas que eu coloquei. Certo. Tá? Então, o SOP Experience destinado a profissionais da área da saúde, para médicos, nutricionistas, entre outras pessoas que Sim, lidam com síndrome dos ovários policísticos. E eu tenho também o Descomplicando a Síndrome dos Ovários Policísticos, que vende no Hotmart, né? Que é certo. para o público leigo, para o público que não é da área da saúde, ou o público que é da área da saúde e não queira adquirir. É mais para o público que não é da área da saúde. Sim. Né? É uma linguagem simples, compreensível para a mulher que tem SOP. Né? O curso para a mulher que tem SOP, ou a mulher que queira saber mais de SOP, é o Descomplicando a Síndrome dos Ovários Policísticos, que vende pela Hotmart. Né? Então a pessoa pode estar em contato comigo pelo direct do Instagram e dizer: doutor Sérgio, eu quero saber mais sobre o Descomplicando a SOP. Eu não sou da área da saúde, eu tenho SOP, quero saber mais de SOP para ajudar no meu tratamento. Qual é aquele curso que é para as pessoas que não são da área da saúde, as pessoas que têm SOP? Aí eu digo qual é. Já os profissionais da área da saúde, que lidam com o SOP todos os dias, eu recomendo o SOP Experience. Só é clicar no link do meu Instagram, lá,
e aí adquirir, o seu SOP Experience. Perfeito. Perfeito, doutor Sérgio. Olha, eu quero agradecer imensamente pelo seu tempo. Eu sei que o senhor ficaria aqui horas falando, porque dá para ver o amor que o senhor tem pelo assunto, pelos pacientes, pelo próximo, Mas a não gente é? volta, minha amiga. São poucas. A gente, quando tem prazer, né, de bater um bom papo no Instagram, né? Você é uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa inteligente, uma profissional competente. É uma pessoa que ajuda as pessoas. Quando a gente está aqui no Instagram, a gente está ajudando as pessoas, né? A gente está fornecendo informações para pessoas que estão querendo saber mais sobre os seus problemas, saber mais sobre os problemas de pessoas que são muito importantes para elas, né? Então, a gente passando essas informações, a gente abre uma nova esperança. A gente facilita a vida das pessoas. E que muitas informações que a gente passa aqui, essas informações elas podem ser colocadas em prática no outro dia, né? Tá? E mais, saber, inclusive, procurar o médico, dialogar com o médico, dialogar com o nutricionista. E quando você começa, sabe dialogar mais, você contribui para que seu tratamento ele seja mais efetivo, né? Então, a informação sempre vai ajudar. É verdade. Inclusive, eu tenho feito uma sequência de lives, né, com os amigos médicos, fisioterapeutas. Eu convidei um monte de gente para fazer live comigo e todos aceitaram. Eu fiquei tão feliz, porque eu penso isso, que a gente dispor aqui de 1 hora, 1 hora e 10, trazendo, né, informação para essa mulher, para essas pessoas, né? Eu gosto de fazer isso porque, que nem no caso daquela primeira moça que o senhor deu aquela direção. Então, ela já entendeu que não está normal o caso dela ter uma hemorragia. Então, o senhor provavelmente salvou a vida dela. Porque o que aconteceria lá na frente? Então, através de uma live, ela teve um direcionamento e ela vai procurar um médico para entender o que está acontecendo. Então, uma simples live, né, doutor? Deve procurar, né? Então, tem coisas que a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo e que um simples direcionamento realmente pode modificar a vida da pessoa. A gente Exato. faz isso, é o que a gente às vezes não consegue responder ou a gente não consegue resolver, mas a gente sabe direcionar, a gente percebeu que ali há alguma coisa errada. E a Sim, gente direcionando possibilita a pessoa não ser surpreendida, né? Mas na frente exatamente. não ter mais jeito. É Então, esse antever é o problema, né, doutor? Então, nós falamos de antecipar. alimentação, falamos de suplementação, e eu quero muito agradecer a sua presença aqui e todas que estão aqui assistindo. E eu vou deixar gravada, né? Quem estiver assistindo posteriormente. Importante saber que o senhor é uma pessoa acessível, né? Então, que o senhor atende consultório, né? Online. Então, quem tiver interesse pode estar aí de mãos dadas com o senhor. E tem os cursos disponíveis também para profissional da saúde, enfim, até para o leigo, né? Que quer entender melhor sobre o assunto. Então, eu só tenho a te agradecer imensamente do fundo do meu coração, doutor Sérgio. Eu que agradeço, minha amiga, a possibilidade de ter a honra de aprender aqui também, porque quando a gente fala muito, a gente também escuta, né? E a gente aprende, né? Então, eu que agradeço, viu? Agradeço a honra, né? Gratidão, gratidão também, Cristina, por você estar aqui também, a Mariana, né? Todos vocês, né? Que estão aqui, né? Nos honrando, né? Com a presença de vocês. Vocês poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui nos honrando porque nos consideram Sim. pessoas confiáveis para nos escutar. Isso é uma honra. É ou não é, minha amiga? É uma honra. Para É mim é uma uma honra. alegria, porque Uma ela honra. podia estar assistindo uma novela, um filme, mas está aqui mais de Claro, uma é hora uma honra. ouvindo. Eu fico extremamente honrado de a Diélia aqui também. Muito obrigado, Diélia, pela sua presença aqui comigo. Blogueirinha Ah, das Flores, essa tá? blogueirinha das flores, acho Uma que ela seguidora falou que é sua maravilhosa, fã e seguidora fã da sua maravilhosa. esposa. Ah, claro, seguidora maravilhosa, uma pessoa que ajuda outras pessoas também, né? Então, muito Maravilha. obrigado, né? A Shirley também, né? Também, muito obrigado, meu Deus, por você estar aqui com a gente também até agora. Então, a gente tem que agradecer também Sim, os nossos seguidores, porque sim, eles estão nos honrando agora, né? Nos dando audiência e inclusive nos ajudando a enviar essa live para outras pessoas. sim, A gente pede para vocês, ajudem, gente, outras pessoas, sim, coloquem lá no avião e envia a live da Milena para outras pessoas, para que outras pessoas tenham a mesma informação que vocês tiveram aqui. sim. Vocês estarão ajudando outras pessoas. É o Isso é amor muito ao bom. próximo. Você, quando joga isso para a natureza vai É trazer de volta para vocês. verdade. Não tenha dúvida, tá? É Gente, verdade. muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Uma boa noite. Boa Beijo. noite para todos vocês, viu? Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau.